Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um campo fascinante, que junta duas áreas que parecem assim bem diferentes, a física e a medicina. E hoje é um dia especial para isso, né? 7 de novembro, Dia Internacional da Física Médica, uma data que homenageia o nascimento de Marie Curie, que foi, essencial para tudo isso. Nossa ideia aqui é entender como é que os princípios da física, começaram a ser usados para entender o corpo humano, para tratar doenças. Vamos investigar as origens, desde umas ideias bem antigas até as tecnologias que revolucionaram o diagnóstico, a terapia, com foco especial na medicina nuclear. Para essa conversa, a gente se baseou em vários artigos, pesquisas que documentam a evolução dessa área que é tão importante. É uma jornada bem interessante mesmo e, olha, surpreendente. Muita gente pensa em física médica e já vem a imagem da radiação, né? Mas a história é bem mais longa e mais ampla. Começa lá atrás com tentativas de usar coisas como calor, luz, agentes físicos mesmo. Passa por grandes pensadores que usaram física para sacar como o corpo funcionava e chega até os profissionais de hoje, que são super especializados. O objetivo é entender não só como surgiu, mas principalmente a importância do físico médico hoje no hospital, trabalhando junto com toda a equipe, né? Especialmente com os novos procedimentos que são cada vez mais complexos. Legal. Então vamos começar essa viagem no tempo. A gente tende a achar que física na medicina é coisa super recente, mas você está dizendo que as raízes são antigas mesmo. Tipo, quais seriam os primeiros exemplos disso? Sim, muito antigas. Se a gente for para o Egito Antigo, lá por 3000 a.C., tem registros tipo o papiro cirúrgico de Edwin Smith, que descrevem tratamento de abscesso na mama com cauterização, usava uma broca de fogo. Isso é uma aplicação física, né? Nossa, 3000 a.C. Exato. E na Grécia clássica, Hipócrates, lá por 400 a.C., usava argila úmida para mapear a temperatura da pele. Uma espécie de termografia bem primitiva. É talvez a técnica de imagem mais antiga que a gente conhece. Que interessante. E ainda na Grécia, um anatomista chamado Herófilo, ele usava a clepsidra, que é um relógio d'água, sabe? Sei. Para medir as pulsações. E aí ele comprovou que elas batiam junto com o coração. É metrologia, né? Medida do tempo aplicada à medicina. Essa intuição inicial é fantástica. Usar métodos físicos para diagnóstico e tratamento, mesmo sem ter o nome, física médica ainda. Exatamente, as sementes estavam ali. E isso continuou, sabe? Na Idade Média, por exemplo, Alhazen, um sábio iraquiano lá pelo ano 1000, revolucionou a ótica. Ele descreveu a física da visão, mostrou que a gente enxerga porque a luz entra nos olhos e não o contrário como se pensava. E Da Vinci, ele entra nessa história também. Com certeza, Leonardo da Vinci, lá no século XV e XVI, é muitas vezes chamado de o primeiro físico médico. Ele estudou a anatomia com um detalhe impressionante, a locomoção, a ótica. Ele até descobriu o princípio das lentes de contato. Uau! Claro que uma parte do trabalho dele parece mais engenharia clínica hoje, mas os estudos de ótica, por exemplo, se encaixam perfeitamente na física aplicada à medicina. Entendi. E depois disso vem um período em que o corpo era visto quase como uma máquina, né? A tal da iatrofísica. Como foi isso? Os fenômenos da natureza, inclusive os seres vivos, podiam ser explicados só pela mecânica, o corpo como uma máquina complexa. Ah, tipo relógios e alavancas? Exatamente. Figuras importantes ajudaram a fortalecer essa visão. Vesalius descreveu o coração como uma bomba, William Harvey mapeou a circulação do sangue, Santório fazia medições sistemáticas do próprio peso para estudar o metabolismo, e tinha o René Descartes, que descrevia os seres vivos como mecanismos, né? Com o corpo humano sendo tipo uma máquina dirigida por uma alma racional
que ficava na glândula pineal. Uma visão bem mecânica mesmo. E Giovanni Borelli, que trabalhou muito nisso, acabou levando ao desenvolvimento da biomecânica. Ele representava o corpo como um conjunto de alavancas e polias. Mas essa visão de máquina pura deve ter tido suas limitações, imagino. Não explica tudo sobre a vida. Exatamente. A iatrofísica falhava em explicar fenômenos vitais, a própria vitalidade. Mas, por outro lado, ela abriu caminho para aplicar conceitos físicos de forma mais sistemática à fisiologia. Foi um passo importante. E o que veio depois dessa fase? Como a física continuou entrando na medicina? Bom, aí no século XVIII veio a eletrofisiologia. O trabalho de Luigi Galvani e Alessandro Volta foi crucial. Eles mostraram a relação entre eletricidade e a atividade muscular. Foi a base para entendermos os sinais elétricos no corpo. Ah, a história do sapo. Muitas tecnologias médicas baseadas na física, o estetoscópio do Laennec em 1819, que usa acústica, o oftalmoscópio do Helmholtz em 1850, pura ótica, que revolucionou o exame do olho. O próprio Helmholtz é considerado um dos fundadores da oftalmologia moderna. E teve Thomas Jung com a fisiologia da visão, Adolf Fick fazendo medições fisiológicas e até publicando um livro chamado Medizinische Physik em 1856. Então a física começou a entrar até na formação dos médicos. Sim, Michael Faraday, por exemplo, um gigante da física, dava palestras em hospitais em Londres já em 1835. E a física básica começou a ser incluída nos cursos de medicina no Reino Unido. E o termo física médica, quando ele se firmou mesmo? Olha, o termo physique médicale já era usado em Paris lá por 1778. E um cara chamado Jean-Noël Rallet se tornou professor de física médica e higiene em Paris em 1795. Muitos o consideram o fundador da disciplina. E a primeira definição? Veio em 1814, num dicionário francês, Física aplicada ao conhecimento do corpo humano para sua preservação e a cura de suas moléstias. Bem direto, né? Sim. Aí começaram a aparecer os primeiros livros didáticos na França, Espanha, Grã-Bretanha, Alemanha. O escocês Neil Arnold usou o termo Medical Physics, em inglês, em 1827, e o primeiro livro em inglês sobre o tema foi do americano John C. Draper, em 1885. O campo estava se consolidando, ganhando nome e forma. Certo. Tudo isso foi construindo a base. Mas aí chegamos no finalzinho do século XIX e aconteceram umas descobertas que, bom, mudaram o jogo completamente, né? Raio-X, radioatividade... Exatamente, aí a coisa explodiu. Foi a grande virada. E a data-chave é 8 de novembro de 1895. Não por acaso o Dia Internacional da Física Médica hoje. A descoberta dos raios-X. Pelo Wilhelm Röntgen. Ele descobriu um novo tipo de raio e na hora percebeu o potencial médico. Aquela famosa imagem da mão da esposa dele com a aliança. Sim, icônica. Ele ganhou o primeiro prêmio Nobel de Física por isso, em 1901. E logo em seguida, em 1896, Henri Becquerel descobriu a radioatividade natural, por acaso com sais de urânio. E em 1898, Pierre e Marie Curie isolaram o rádio e o polônio, elementos muito mais radioativos. Ele, junto com Becquerel, ganharam o Nobel de Física em 1903. E a Marie Curie ainda ganhou o de Química em 1911, sozinha. Incrível. E a medicina? Como reagiu a essas descobertas? Foi rápido o uso clínico? Foi impressionantemente rápido. Coisa de meses. Em março de 1896, já estavam usando radiografia em soldados feridos em batalha. Em abril de 1896, saiu a primeira revista científica de radiologia. Nossa! E em 1897 foi fundada a primeira sociedade radiológica, a Roentgen Society, em Londres, que aceitava médicos e físicos como membros. A colaboração começou ali. E os usos terapêuticos? Começaram rápido também? Sim. Logo viram que raios-X podiam tratar lesões superficiais de pele, e por volta de 1920 já estava estabelecida eficácia contra câncer de pele. E o rádio, descoberto pelos Curie, deu origem à bracterapia, que é colocar a fonte radioativa bem perto ou dentro do tumor. Dizem que o incidente com o Becquerel, que se queimou com um tubo de rádio no bolso, ajudou a impulsionar os testes clínicos. Que loucura. Mas essa rapidez toda, essa empolgação,
Imagino que os riscos não eram bem compreendidos no começo, né? Nem um pouco. Os efeitos nocivos da radiação logo começaram a aparecer. Queimaduras, perda de cabelo. E o mais trágico, muitos pioneiros, radiologistas, desenvolveram câncer por causa da exposição crônica. Terrível. Isso criou uma necessidade urgente, primeiro, de medir a quantidade de radiação, a dose. Isso é a dosimetria. E segundo, de criar formas de proteger as pessoas, pacientes e profissionais, a proteção radiológica. E foi aí, nessa necessidade crucial de medir e proteger... Foi aí que o físico médico se tornou indispensável dentro do hospital. Exatamente. Foi o grande catalisador para o nascimento da profissão como a conhecemos. Os hospitais precisavam de alguém que entendesse da física da radiação para gerenciar as fontes de rádio, para calcular as doses certas nos tratamentos com raios-x e, principalmente, para garantir a segurança de todo mundo. Faz todo sentido. E quem foram os primeiros a ocupar essa função? Temos alguns pioneiros importantes. Sidney Huss foi contratado formalmente pelo Middlesex Hospital em Londres em 1913. É considerado o primeiro físico contratado por um hospital britânico. No mesmo ano, 1913, William Duane foi contratado em Boston, no Harvard Huntington Hospital, para gerenciar o rádio e produzir sementes de radon para terapia. Alguns até apontam Charles Phillips, que já trabalhava como físico honorário em um hospital de câncer em Londres desde 1892, como talvez o primeiro verdadeiro físico médico. E a partir daí a profissão começou a crescer e se organizar. Sim. O número de físicos trabalhando em hospitais foi aumentando. No Reino Unido, eram uns 10 ou 12 em 1932, já uns 35 a 40 durante a Segunda Guerra. E aí veio a necessidade de organização profissional. A Hospital Physicists Association, HPA, foi fundada no Reino Unido em 1943. Nos Estados Unidos, a American Association of Physicists in Medicine, a APM, surgiu em 1958. E hoje é uma profissão reconhecida internacionalmente, né? Até pela Organização Internacional do Trabalho. Entendi. Então, a radiação foi o motor inicial, mas o campo se expandiu para outras áreas depois, certo? A medicina nuclear que a gente mencionou antes, por exemplo. Sim, a medicina nuclear é um ótimo exemplo dessa expansão. A ideia básica de usar um átomo radioativo como um marcador, um traçador para seguir um processo biológico no corpo, foi proposta por George de Hevesy, lá nos anos 1910. Ele até ganhou um Nobel por isso depois. O primeiro uso em humanos foi em 1927 por Hermann Blumgart, mas a coisa realmente deslanchou depois da Segunda Guerra Mundial. Por quê? O que a guerra teve a ver? A tecnologia nuclear desenvolvida durante a guerra, principalmente os reatores nucleares, permitiu produzir radioisótopos artificiais em grande quantidade e a baixo custo. Isso viabilizou a medicina nuclear clínica de verdade ali nos anos 1950. E como eram as primeiras técnicas para ver esses traçadores dentro do corpo? No começo, usavam equipamentos chamados scanners de cintilação. Eles tinham um detector que varria o corpo do paciente linha por linha, mapeando onde um material radioativo se concentrava. Tipo para ver a tireoide usando o iodo 131 radioativo. Era um processo lento, e os físicos eram essenciais aí porque entendiam de detecção de radioatividade, calibração dos equipamentos e manuseio seguro dos materiais. E aí veio alguma inovação que acelerou isso? Sim, a grande revolução foi a câmera gama inventada por Hal Ainger em 1956. Em vez de varrer o corpo, ela tinha um detector grande que conseguia ver a distribuição do traçador no órgão todo de uma só vez. Ah, bem mais rápido. Muito mais. E isso permitiu não só fazer imagens estáticas mais rápido, mas também estudos dinâmicos. Ver como o traçador se movimenta, como o órgão está funcionando ao longo do tempo. A câmera gama virou um equipamento fundamental na medicina nuclear. E o PET scan, que é tão falado hoje, principalmente em oncologia, quando ele surgiu? O PET, a tomografia por emissão de pósitrons, é um pouco mais recente. A ideia de detectar os dois fótons que saem em direções opostas quando um pósitron se aniquila surgiu nos anos 50. Mas o desenvolvimento prático aconteceu mesmo nos anos 70, muito impulsionado pela invenção da tomografia computadorizada, o CT. As primeiras imagens de PET em humanos foram feitas por Michel Ter-Pogosyan e Michael Phelps, por volta de 1975-1976. O PET é incrível porque ele mostra a atividade metabólica das células, não só a anatomia. Ele usa traçadores que emitem pósitrons.
Falando nisso, o CT, a tomografia computadorizada, também foi outra dessas revoluções que vieram da física, né? Com certeza absoluta. Inventada por Godfrey Hounsfield em 1972, ele e o Alan Cormack ganharam o Nobel por isso. O CT usa raio-x de um jeito muito inteligente com computadores para criar imagens em fatias do corpo. Isso superou limitações enormes da radiografia simples, permitindo ver estruturas com baixo contraste, como tecidos moles, órgãos internos, com uma clareza nunca antes vista. Mudou o diagnóstico por imagem. E a ressonância magnética, a MRI? Outro marco, imagino? Outro salto gigantesco. A MRI foi proposta por Paul Lauterbur em 1973 e depois Peter Mansfield ajudou a desenvolver as técnicas para fazer imagens rápidas. Eles também dividiram um Nobel. O legal da MRI é que ela não usa radiação ionizante, como os raios-x ou o CT. Ela usa um campo magnético muito forte e ondas de rádio para excitar os prótons de hidrogênio no corpo, principalmente na água, e aí detecta os sinais que eles emitem quando voltam ao normal. E gera aquelas imagens super detalhadas. Exatamente, imagens com um detalhe incrível dos tecidos mole, cérebro, músculos, articulações. A tecnologia por trás veio de um campo da física básica chamado ressonância magnética nuclear, ou NMR, que foi descoberto lá nos anos 40 por Felix Bloch e Edward Purcell, que também ganharam o Nobel. É impressionante como essas tecnologias vieram da ciência básica, né? É um ponto fundamental. Muitas das maiores inovações da medicina por imagem e terapia, CT, MRI, PET, os próprios aceleradores lineares usados na radioterapia moderna, foram, na verdade, spin-offs, resultados inesperados de pesquisas em física fundamental. Física nuclear, física de partículas, NMR, tecnologia de radar, ninguém estava pesquisando isso pensando diretamente em criar um exame médico. Mostra a importância de investir em ciência básica mesmo sem uma aplicação imediata em vista. Exatamente. A curiosidade científica pura acaba gerando benefícios práticos imensos, muitas vezes de formas que a gente nem imagina no começo. E o ultrassom também, né, que começou a ser aplicado na medicina nos anos 50, vindo de tecnologias de sonar, e a radiografia digital, que substituiu os filmes. Certo. Então, com todo esse arsenal tecnológico, raio-x, CT, ressonância, medicina nuclear, ultrassom, radioterapia cada vez mais complexa, qual é o papel do físico médico hoje, no dia a dia do hospital? O que ele faz exatamente? O papel é super amplo e essencial. Basicamente, o físico médico atua em todas essas frentes que usam princípios físicos complexos. As áreas principais são a física do radiodiagnóstico, que cuida da qualidade e segurança dos exames de imagem como raio-x, CT, mamografia, ressonância, ultrassom. Tem a física da medicina nuclear, responsável por toda a parte técnica e de segurança dos procedimentos com materiais radioativos, como PET e cintilografia. E tem a física da radioterapia, que é uma área muito grande. A radioterapia também evoluiu muito, né? Não é só ligar uma máquina de raio-x. Nem de longe, a evolução foi brutal. Saímos dos equipamentos antigos de baixa energia ortovoltagem para os de megavoltagem nos anos 50 e 60, como as bombas de cobalto 60 e os primeiros aceleradores lineares, os LINACs. E daí para a radioterapia de altíssima precisão que temos hoje. Radioterapia conformada 3D, 3D-CRT, depois a IMRT, que é a radioterapia de intensidade modulada, que permite esculpir a dose no formato do tumor, poupando os tecidos sadios ao redor. Uau! E técnicas ainda mais focadas, como a radioterapia estereotáxica, SRT, usada para tratar tumores pequenos com doses altíssimas e precisão milimétrica, tipo Gamma Knife para o cérebro ou Cyber Knife para o corpo todo. E ainda tem a terapia com partículas, como prótons ou íons de carbono, que tem vantagens físicas para depositar a dose. E em todas essas etapas, o físico médico está envolvido. Totalmente. No planejamento do tratamento, por exemplo, os sistemas de planejamento do tratamento, RTPS, são softwares super complexos que calculam como entregar a dose prescrita pelo médico da forma mais otimizada. O desenvolvimento desses sistemas, desde os cálculos 2D antigos até os 3D complexos de hoje, teve participação fundamental dos físicos. Então, as responsabilidades do físico são bem grandes. Enormes. Vão desde avaliar e ajudar a escolher novas tecnologias para o hospital, até implementar e fazer o controle de qualidade rigoroso de todos esses equipamentos. Garantir que um acelerador linear esteja entregando exatamente a dose que está programada, no lugar certo, com a precisão necessária.
Isso é vital para a segurança e eficácia do tratamento. O cálculo preciso da dose para cada paciente na radioterapia, a dosimetria clínica, é uma responsabilidade central do físico. Desenvolver e supervisionar os programas de proteção radiológica para garantir a segurança dos pacientes, dos funcionários e do público. Otimizar os protocolos de imagem para obter a melhor imagem possível com a menor dose de radiação necessária. É muita coisa. E imagino que isso não é um trabalho isolado. Como é a interação com os outros profissionais de saúde? É um trabalho de equipe, fundamentalmente. O físico médico trabalha em colaboração muito próxima com os médicos radiologistas, oncologistas radioterápicos, médicos nucleares, com os tecnólogos que operam os equipamentos, com a equipe de enfermagem, com engenheiros biomédicos, administradores. A comunicação é constante. Discutir casos de pacientes, planejar tratamentos, resolver problemas técnicos, implementar novos procedimentos. Essa colaboração, aliás, tem sido historicamente muito produtiva. Lembra que mencionei o método de Manchester para braquiterapia? Foi criado por um médico, Peterson, e um físico, Parker, trabalhando juntos. Essa parceria é a chave do sucesso. Fica claro que é uma peça indispensável na engrenagem da saúde moderna. E olhando para o futuro, quais são as próximas fronteiras para a física médica? O campo continua super dinâmico. A física não para de oferecer novas ferramentas. A gente vê muitos avanços em técnicas que usam luz, a ótica, para imagem e terapia, como fluorescência, tomografia de coerência ótica. A combinação de modalidades de imagem está cada vez mais forte. Equipamentos híbridos como o PET-CT e PET-MRI, que juntam a informação funcional do PET com a anatômica do CT ou da ressonância na mesma imagem. Isso dá uma visão muito mais completa. E tecnologias completamente novas. Talvez. Fala-se em imagem usando ondas terahertz, que ficam entre as micro-ondas e o infravermelho. Ainda é pesquisa, mas pode abrir novas janelas para o corpo. E, claro, a inteligência artificial. Sim. A IA está entrando em tudo. Na física médica também. Para ajudar na análise de imagens, detectar padrões que o olho humano não vê, automatizar o planejamento de radioterapia, otimizar os fluxos de trabalho, prever respostas ao tratamento, o potencial é enorme. E tudo isso converge para a medicina personalizada, né? Adaptar o diagnóstico e o tratamento para cada indivíduo baseado nas suas características únicas. Isso depende muito dessas ferramentas físicas sofisticadas para caracterizar a doença e monitorar a resposta. Que jornada incrível! Essa nossa conversa hoje mostrou de forma muito clara como a física e a medicina estão, profundamente ligadas. Desde aquelas intuições lá da antiguidade até a tecnologia de ponta que a gente tem nos hospitais hoje. E celebrar o Dia Internacional da Física Médica, neste 7 de novembro, é justamente reconhecer essa história toda e a importância desses profissionais que trabalham, muitas vezes, nos bastidores. Exatamente. O campo evoluiu de princípios básicos para aplicações super especializadas, sempre impulsionado pela descoberta científica, pela engenhosidade e pela necessidade constante de mais segurança e mais eficácia no cuidado ao paciente. O físico médico é essa figura silenciosa, mas absolutamente vital na medicina moderna. Fica então para a gente terminar uma reflexão. Pois é, se a gente pensar que tantas das grandes revoluções da medicina vieram de descobertas em física que, na época, pareciam totalmente desconectadas. Os raios-x do Röntgen, a ressonância magnética nuclear que levou à MRI, a pergunta que fica é: o que será que a próxima grande descoberta na física fundamental, talvez algo que esteja sendo pesquisado hoje e pareça não tem nada a ver com saúde, o que será que isso pode destravar para a medicina do futuro? Que novas formas de ver o corpo, de tratar doenças que a gente nem consegue imaginar agora, podem surgir daí? É algo para se pensar, né? Sobre o poder transformador da ciência básica. Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.